Olá, eu sou Janene Spolidoro, especialista em neuroeducação e elaboradora profissional de material didático. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre aquele método. Sabe, aquele método que antigamente o pessoal usava e dava super certo? Eu vou falar desse método aí. E no final eu vou tentar voltar nesse assunto que a gente começou aqui, que é aquele método. Sabe aquele que eu fui alfabetizada? Então aquele lá, olha, joinha, hein? Vou tentar voltar nele no final, para vocês saberem como que foi a experiência. Porque, pelo jeito, deu super certo, né? Além de eu ler e escrever em português, eu leio e escrevo em várias outras línguas. Então, foi, assim, top meu método. A gente ouve muito falar desse... A gente tem essa fala muito frequente na educação, né? Antigamente se usava esse método e dava super certo. Então, eu gostaria de fazer um vídeo sobre isso. É um vídeo que eu cogitei bastante se eu iria fazer ou não, porque a gente sempre tem o do contra, né? A pessoa entra no seu canal, ela assiste o seu vídeo e ainda reclama. Se ela não concorda, gente, o certo seria ela fazer um canal para ela. Mas, enfim, porque assim, é como se você invadisse a casa da pessoa, sabe? Você fazer isso no YouTube. Mas, enfim, a gente é persistente, corajoso, e eu fico batendo mesmo, porque eu tenho dó da pessoa que é tão limitada assim, né? Então, antigamente se usava esse método e dava super certo. E esse vídeo, eu tive o cuidado de ter dois momentos nele, tá? A gente vai ter um momento de flexibilidade, que a gente vai ver o lado do realmente dava certo aquele método, e o lado de não, esse método não dá certo. Então, essa flexibilidade, ela é importante do ponto de vista profissional, porque eu preciso ter opções de trabalho. Se eu não tenho opções de trabalho, eu limito o meu trabalho e eu não consigo enxergar outras possibilidades. Então, a flexibilidade ela vai estar presente durante todo o vídeo. E a gente vai ter um momento de foco. O momento de foco, vocês já vão ver como que é. Eu não sei se estava passando, então eu vou pôr de novo, tá? Porque a gente tem aquele probleminha do slide que às vezes não funciona, né? O foco é quando eu vou partir de um ponto para a gente poder conversar sobre. Então, eu vou trazer dois slides, acho. Não lembro se é dois ou três. É bem curtinho. E daí, a partir desse foco, eu vou usar essa flexibilidade, né? O que que a flexibilidade vai trazer para vocês? O que as pessoas podem pensar no momento que estão assistindo esse vídeo. Porque quando eu faço um vídeo, de antemão, eu já sei que vai ter aquela pessoa que concorda e não concorda. Isso é até meio óbvio. Mas também de antemão, eu vou ter aquela pessoa que se sente tão incomodada que ela chega a ser desagradável, né? Na verdade, ela acha que eu sou desagradável porque eu tô falando um ponto fraco dela. Mas, na verdade, ela está sendo desagradável porque ela está invadindo um espaço meu e colocando um comentário desagradável, né? Então, vai muito de ponto de vista, vê a flexibilidade? Pode ser que ela se sinta ofendida, mas eu também tô, né? Ofendida com o que ela fez. Então, essa flexibilidade, ela faz com que eu escolha tal vídeo ou não. Eu tenho evitado esses vídeos muito polêmicos porque eu tenho achado que não vale a pena algumas pessoas mudarem, sabe? Tenho perdido um pouco de fé na humanidade. Mas essa fala, ela tem se tornado mais frequente agora, nesse ano, então eu achei por direito aí, como é meu canal, minha casa, poder expressar minha opinião sobre, mas pelos dois lados da moeda. Aquela pessoa que ela defende aquele método com garras e dentes, né? Que ela foi alfabetizada daquele jeito, e aquela pessoa que já compreendeu que a gente tem outras opções. Então, qual que é o lado de cada uma dessas pessoas? É preciso entender para você poder. Eu tentei entender, gente, vamos ver se deu certo. O foco. O foco são as análises que mostram às pessoas onde elas devem prestar atenção. Então, eu vou mostrar de onde a gente vai partir, né? Ó, esse daqui é o primeiro ponto de foco. Vai uma pessoa e fala assim, ó. Antigamente, a professora usava cartilha e parece que dava mais resultado. Então, essa daqui ela foi provavelmente alfabetizada no método silábico.
Então, como ela consegue ler e escrever, e para os padrões dela, essa leitura e escrita estão bacanas, isso significa que para ela é o melhor método. Ela não está entendendo por que mudou. E essa é uma fala dos pais, é uma fala da sociedade, uma fala de outros profissionais de educação. É uma fala aí bem frequente. E essa outra aqui já vai discordar dela, vai falar: não, eu fui alfabetizada com o método do patinho, aquele onde está o patinho, e deu super certo. Não sei por que que mudaram. Então vejam que são duas pessoas que tiveram experiências diferentes, falando que era o método delas que dava certo. Então, quer dizer, essa da cartilha não concorda com a do patinho, porque ela não conhece o patinho. E a do patinho não conhece a cartilha. Ela não foi alfabetizada assim. Então, uma vai discordar da outra. Esse é o foco da fala, tá? Por que que isso acontece? Vamos analisar aqui a flexibilidade. Quando você fala assim, ó, antigamente se usava esse método e dava super certo. Nesse momento, você vai estar pensando assim: ai, que saco, eu achei que nesse vídeo ela ia dar a solução final para a alfabetização. Porque quando você tem a impressão que um método deu certo para você, você acha que isso vai acontecer com os demais. Então você quer que eu afirme que você está correto, né? Mas e se eu não fui alfabetizada com o mesmo método que você, será que eu vou concordar? E você já deve estar curioso. Eu já falei algumas vezes qual foi o método que eu fui alfabetizada, mas nesse vídeo ainda não. E pode ser que seja o seu primeiro vídeo comigo. Então, há uma grande possibilidade aí de você não saber. Gente, eu não fui alfabetizada nem com método silábico. A parte de alfabetização mesmo não aconteceu com método silábico. A gente tinha os cartazes na sala, tá? Mas não eram utilizados. A gente utilizava outra coisa na minha escola. E também eu não utilizei onde está o patinho. Então, não foram nenhum desses dois métodos. Então, para mim, eles não fazem sentido. Se uma outra pessoa que foi alfabetizada com a cartilha também achou que foi bacana a alfabetização, teve boas experiências, né? Acha que para ela a leitura dela tá ok, ela vai concordar com a pessoa da cartilha. E a mesma coisa vai acontecer com qualquer outro método, né? Fônico, patinho, é, global, qual seja o método que você foi alfabetizado. Agora, se você me conhece há algum tempo, você vai esperar descobrir por qual motivo que eu teria começado com esse título aí. Porque, e se você ler o livro que eu escrevi, o Neurogênese da Alfabetização, mais ainda. Que lá eu falo sobre os 6 métodos mais frequentes de alfabetização. Eu mostro que eu conheço os 6 métodos. Eu não uso eles sistematizados, mas eu tenho conhecimento dos 6. Mas eu não defendo nenhum deles. Eu não falo assim, olha, use isso. Em nenhum momento do livro, na verdade, eu me mantenho neutra. Eu trago o histórico e explico em qual momento que você utiliza, né? Diferente. Então, se você sabe esse meu lado, você vai estar pensando assim, nossa, eu não acredito que ela vai falar que algum método dá certo agora. Então, é uma coisa assim, até meio absurda, né? Eu colocar esse título. Eu achei engraçadinho. Agora a gente vai focar lá na fala que a gente ouviu das duas professoras ou das duas mães, enfim, das duas mulheres, do patinho e da cartilha. Elas falam que deu super certo, mas deu super certo para quem, né? Isso é interessante porque você pode jurar de pé junto que todos os seus colegas e as pessoas da sua época tiveram os mesmos excelentes resultados que você com esse método? Qual é a carreira, gente, que eles seguiram? Qual é o sucesso que eles têm nessa carreira, né? É uma carreira ou é um cargo? Que a gente tem uma diferença grande aí, né? O cargo é, por exemplo, quando você entra em um cargo público, eu vou pegar o público porque dá mais sentido, tá? Quando você entra em um cargo público, você tem estabilidade. Se você procurar estabilidade no dicionário, vai falar que é uma imobilidade, quer dizer, você fica parado na carreira, porque você faz aquele cargo para aquele cargo, enfim, para aquela ocupação. Agora, será que o método, né, ele foi tão eficaz assim que você consegue enxergar que as pessoas têm carreira?
que você vai avançando na sua vida, que você sobe de cargo, né? Isso aconteceu com você e com seus colegas? Nossa, mas olha, eu fui alfabetizada na década de 80. Não, 80. Isso. Na verdade, de 80 para 81 eu fui alfabetizada. Será que todo mundo daquela época foi alfabetizada que nem eu? Então, esse antigamente serve para eles e para mim? Porque eu já falei que eu não fui alfabetizada pela cartilha, isso eu tenho certeza. Se eu não fui alfabetizada pela cartilha e a minha colega da mesma época foi, por que que o método dela é excelente e o meu também é? Será que não tem alguma coisa errada aí? Os resultados que você teve do método foram positivos para você ou para o método? Que a gente tem alguns métodos que mascaram. E daí até uma coisa que eu expliquei no clube de membros, né, do YouTube, que a gente tem vários métodos, né? E daí a pergunta é, nossa, mas será que não tem um que dê conta de tudo, né? Será que não tem um que assim seja o foco, o super certo mesmo? Daí a resposta é não, porque cada um deles foi criado para resolver um problema diferente. Então, o que um resolve o problema tem falha no outro problema. Por isso que a gente tem vários métodos, né? Então, de repente, para o que você faz atualmente, beleza você ter sido alfabetizado daquele jeito. Mas se você precisasse fazer outra função, será que daria certo? Teria dado conta? Será que a sua leitura e sua escrita, você consegue produzir um artigo? Você consegue produzir uma dissertação? É esse tipo de coisa que vai mostrar a diferença entre o bom método e o mau método, né? O método bom e o ruim, ou a mescla deles. Se tiver sido feito da forma correta, você escreve qualquer tipo de texto, até um livro você escreve, sem erros de português, né, gente? E se não tiver dado certo, você vai ter dificuldade de produção de escrita, por exemplo. Você vai ter dificuldade de interpretar enunciado, você vai ter dificuldade de entender algumas coisas que as pessoas falam. Então, a gente vai percebendo aí no dia a dia, né? Mas daí o método, ele vai dar a impressão que para a criança deu certo, porque para aquela faixa etária parece que está tudo bem. Ele lê que a vovó viu a uva, né? Eu sempre esqueço, gente. A vovó viu a uva. Porque ele decorou isso, então para ele tá tudo certo. Mas quando ele se depara com uma palavra como lúgubre, é, sei lá, ósculo, titubeando, são palavras que não são do repertório que ele aprendeu durante o método, ele vai ter dificuldade em avançar no texto, né? Então, a gente tem aí essa diferença, se foi positivo para você ou para o método, né? Porque o método é voltado para ele mesmo, não para a pessoa, para aquele foco de problema do que foi proposto. Aqui é aquilo que eu tinha falado. Você conhece pessoas da sua idade que foram alfabetizadas com outro método? Que você foi com esse, mas e as que foram com outro método? Como que é o desempenho delas na leitura e escrita? Lógico que a gente tem uma série de estímulos extra, né? Então, como era a sua família, que nem minha mãe lia muito jornal. Então, eu sempre tive contato com leitura. Eu odeio jornal, gente. Mas, assim, o fato de ler já me ajudava, assim, a ter um parâmetro dele. Então, aquilo que ela está fazendo é lendo, né? Desde pequena. E na família, minha prima lê muito, então, enfim, a gente tem vários exemplos aí. Então, isso também vai influenciar muito além do método, né? Então, essa convivência familiar. Então, os resultados que eu tenho hoje, eu nem falo muito do meu método que eu fui alfabetizada, porque eu não atribuo ao método, eu atribuo ao conjunto de coisas que aconteceram na minha vida e ao meu esforço pessoal, né? Então, não dou crédito a ele de modo algum, porque eu entendo, enquanto profissional da educação, que a gente tem opções. E nem toda criança vai se dar bem com o método que eu fui alfabetizada, né? Então, isso é uma coisa que eu preciso entender para que eu seja um profissional mesmo, né? Porque senão eu vou ser uma pessoa graduada, que a gente já sabe que a graduação ela é o primeiro passo na carreira, né? Ela não é suficiente, a gente precisa de outros estudos. Eu vou ser uma graduada ocupando um cargo para fazer uma função de dar um livro, meramente isso. Não é a minha praia, não serve para mim.
Então, eu começo a ter esses questionamentos, desde sempre, viu? Não é de agora, não. É que agora eu tenho muito mais recursos para poder lidar com o assunto. Agora, o que você sabe do processo da leitura e da escrita para analisar que o método de antigamente era o melhor? Você sabe a história do método que você foi alfabetizada? Você sabe qual que era o objetivo de usar o método naquela época? Você sabe quais são os processos de leitura e escrita para fazer uma análise do que o método oferece e do que ele resolve nesse processo de leitura e escrita? Porque são coisas diferentes, né? Então, aqui a gente já tem uma reflexão bem pouca. Então, agora, esse vídeo aqui, vamos para a flexibilidade. Ele está tomando um rumo certo, assim. Será que agora ela vai ser grosseira e criticar os métodos de antigamente? Ou será que agora ela vai arrebentar com uma super explicação científica que comprova a conclusão que eu vou dar nesse vídeo, né? Essas são as duas vertentes, assim. Quem é apegado no método que foi alfabetizado ou no antigamente, já vai estar achando que eu sou grossa, né? Porque eu estou combatendo ali. Isso é muito natural, gente, porque é um processo de luto da pessoa, tá? Não é nem culpa da pessoa. Porque quem está na segunda opção da flexibilidade fica a pé da vida quando a pessoa fala isso, que o método tal é o melhor. Fica muito pé, porque ela entende que vai além disso. E ela entende também umas outras coisas que eu vou falar daqui a pouco. Mas não é culpa da pessoa, na verdade, ela precisa passar por um processo de luto. Todos os passos do luto para desapegar de uma coisa que ela sempre acreditou. Então ela vai achar que eu sou grosseira, que eu estou errada, mas eu peço que antes que você faça isso, estude um pouquinho, né? Nem que não seja para mudar agora. Mas eu acho que se você aos poucos for estudando outras opções, aí sim você vai ter argumentação, porque mesmo porque a gente não pode argumentar com uma coisa que a gente não conhece, né? Como eu falei, eu até escrevi sobre método silábico, método fônico, método global, soletração. Então, quer dizer, eu tenho conhecimento para, né? Agora, se a pessoa, aquele método é uma porcaria, mas você já usou? O que que você sabe dele? O que é o histórico dele? O que que ele resolve na alfabetização, né? Você já usou e não deu certo, mas não deu certo por quê? Você estava mesmo aberto a utilizar? A gente tem vários questionamentos que surgem. E agora eu vou deixar essa pessoa aí feliz, porque eu vou falar assim, ó. Sabe aquela parte lá do... Antigamente eu usava aquele método e dava certo? Se a pessoa tem essa falta de flexibilidade, que é essa falta de opção, né? Ela vai pensar assim, olha, será que não seria melhor eu começar a usar esse outro método que dava certo antigamente? Porque o que eu estou fazendo... Então, é aquela professora que ela, na verdade, ela não conhece os processos de leitura e escrita. Ela está na sala de aula tendo que alfabetizar e ela não está vendo resultados de imediato, porque eles não acontecem mesmo, né? Então, ela começa a se perguntar se realmente ela tem capacidade dele. E daí talvez a resposta esteja nesse método de antigamente, porque ela ouviu a colega falar. Daí tem aquela que vai pensar assim, a educação deve estar assim porque mudaram o jeito de ensinar, né? Nesse ponto eu não vou entrar muito em detalhes, mas eu tenho um vídeo que fala até da quantidade de pessoas, porque antes a quantidade de pessoas na escola, gente, era um ovo, né? Então você tinha um ovo assim, não que as classes eram pequenas, porque minha sala tinha 35 alunos. Desde sempre, foi a mesma sala do primeiro ano até o oitavo, com raríssimas mudanças. Mas a população que ia para a escola era menor, porque a gente não tinha aí a lei de obrigatoriedade antes, né? Então, tem essa diferença também. Eu acho que eu vou comprar uma cartilha e começar a usar com a turma. Então, quer dizer, ela abandona tudo que ela fez até então e começa a usar a cartilha que a outra falou, porque quem sabe dá certo agora, é tiroteio, né? É verdade, parece que quando eu estudava, o ensino era melhor. Tá. Quando você estudava,
Qual era o conhecimento profissional pedagógico que você tinha enquanto criança para poder analisar isso? Vou só fazer essa pergunta. Se eu usar esse outro método, eu acho que as crianças vão aprender bem rápido, que a outra pessoa está falando, né? Quer dizer, eu preciso me apoiar no outro para poder tomar uma decisão minha, porque se der errado, eu posso falar assim, olha, eu usei esse método porque a fulana falou que dava certo, mas eu acho que não dá, não. Né? Ou senão, parece que tá dando mais resultado, mas daí quando a criança chega no terceiro ano, ferrou, sabe? Então a gente tem toda essa questão aí na falta de flexibilidade. Agora, a pessoa que já entendeu que a gente precisa mesclar os métodos, que a gente parte de uma hipótese de escrita, porque é uma parte do processo de escrita, quando ela ouve alguém falando que o método dava certo antigamente, que hoje é tudo diferente, que por isso que está uma porcaria a educação, que ela tem uma boa flexibilidade de pensamento, ela vai pensar o seguinte, que a gente nunca pensa o que o outro vai pensar, né? Bom, se tivesse dado certo, ela não estaria dizendo isso. Ela é um pouquinho limitada, né? Porque ela fica só naquele método. Parece que ela não saiu da infância dela, né? Ou seja, se tivesse dado certo, ela teria condições de compreender o que é um processo de leitura e escrita. E ela também teria condições de entender que primeiro ela precisa aplicar e ter a vivência para depois criticar, né? Então, o método realmente talvez tenha dado certo aí, né? Deu tão certo que ela acredita mesmo que foi ótimo. Você já pensou que talvez o método que você estudou fosse feito para você acreditar que não houvesse outro na face da Terra, né? Talvez ele tenha sido feito porque durante o movimento político da época, a intenção é que as pessoas ficassem mesmo muito limitadas para que elas pudessem ser direcionadas pelo governo. Você já pensou que poderia ser assim, ó, será que ela está dizendo isso porque não sabe usar outro? Então, quem sabe essa questão de flexibilidade de método e hipótese começa a ter esses pensamentos. Acho que ela não teve formação nessa parte na faculdade, então talvez seja uma falha aí da graduação, ou a graduação não atingiu o que deveria. Ela deve ter dificuldade em alfabetizar de outro jeito. E essa é uma fala, gente, que eu tive por muito tempo e continuo tendo. Se você não sabe fazer do jeito, né, que é o esperado dentro da alfabetização, usa o que você sabe, porque é melhor você usar o que você sabe do que você fazer um mal pior, né? Então, às vezes a pessoa tem dificuldade de alfabetizar de outro jeito, porque ela acha que deu tão certo o jeito que ela foi alfabetizada, que ela não consegue sair daquele universo, né? Então, é melhor ela usar o que ela sabe do que o que ela não sabe, porque você já pensou um profissional usar uma ferramenta que ele não conhece, a caca que vai dar? Não dá, né? Então, pode ser que a pessoa tenha dificuldade, daí a gente tem que ter paciência, mas ela também tem que ter boa vontade de se capacitar ao longo do tempo, né? Porque senão, por que você paga o salário para uma pessoa que não tem nem a flexibilidade de pensamento dentro da profissão dela? E esse, gente, é o que eu mais penso, assim, de todos esses pensamentos, porque eu já tive todos, tá? O que eu mais penso quando eu vejo um comentário tipo, método bom era dos anos 70. Daí, tipo, meu, nasci em 70 e pouco, fui alfabetizada em 80. Quer dizer, a gente está ali na mesma linha, só que não foi o mesmo método que alfabetizou a pessoa e eu, provavelmente, né? Porque a gente tinha vários rodando naquela época. Tinha o patinho, tinha o soletração, tinha o silábico, tinha alguns outros aí que eram utilizados também, que eram mesclados. Então, você não tem como afirmar isso daí. E daí eu penso o seguinte, quando eu vejo aquilo, aí eu não sei se vale a pena explicar, porque, olha, tá muito longe da pessoa entender numa resposta de um comentário isso, né? Porque precisa de muita capacitação dela para a gente estar no mesmo ponto de entendimento. Então, isso é tudo que a pessoa que ouve aqueles comentários fala, quando ela já tem um conhecimento mais avançado de métodos e hipóteses. E aquele slide anterior é o que as pessoas pensam quando elas ainda estão inseguras, quando elas estão em início de carreira, quando elas usam um método só. Então, a gente tem os dois lados da moeda, porque somos pessoas, né?
E vamos a uma conclusão final flexível, ok? Nós só podemos analisar e ter opiniões sobre coisas que sabemos utilizar. Então, se você não sabe utilizar, se você utilizou e não deu certo por falta de conhecimento, ou se você não pesquisou, não se capacitou, não fale, né? É melhor se manter neutro até você conhecer o assunto. Seja profissional. E precisamos postura profissional e entender o que sabemos e o que não sabemos fazer. Se você não sabe fazer e você começou a entender isso, seja profissional e procure ajuda. Faça um curso livre, compre um livro, faça alguma coisa que tire você dessa acomodação, porque isso vai ser benéfico para você, para sua carreira e para a sociedade que você transforma em sala de aula, porque você também é responsável pelo caos que está a educação, né? Sim, de certa forma, todos nós, porque a gente tem aquele que luta para transformar e aquele que luta para terminar o livro didático. São coisas diferentes, né? Esse negócio de usar antigamente, meu, não rola, sabe? Porque essa frase, né? Antigamente o método tal era o melhor, não sei o quê, porque antigamente dava certo. Isso é uma coisa presa ao tempo, gente, não às pessoas. O que as pessoas precisam fazer é se desprender do tempo. Eu acho engraçada aquela expressão assim, na minha época, porque você morreu? Né? Porque fala assim, ah, na minha época, a gente, sei lá, gostava daquele pirulito que era uma chupeta doce pra caramba, sabe? Que era uma glicose pura. Não é no meu tempo, porque meu tempo não passou, eu tô viva ainda. Então, na minha infância, entendeu? Na minha infância eu achei bacana aquele método, mas será que hoje funciona? As crianças têm outros estímulos, a gente está com uma sociedade diferente, a gente já tem um avanço no estudo do cérebro. Então, será que isso rola ainda? Será que aquele método que eu utilizava quando eu era pequena, ali que a professora utilizou comigo, todo mundo utilizava aquilo? Né? Então, antigamente, ele traz essa sensação de: será que isso ainda existe? Ou será que naquela época existia para todo mundo ou só para mim? Porque o mundo da criança é muito isolado, né? E a postura profissional, ela vai ter a ver com limites e segurança, né? Se você sabe do assunto, você tem argumentos para, mas você precisa saber. E a gente tem a questão de limitação, que às vezes a pessoa não conhece, então ela vai realmente defender aquela metodologia porque é o campo que ela conhece. Você não defende uma coisa que você não tem conhecimento, né? Na verdade, você até critica. E daí vocês devem estar se perguntando sobre o meu antigamente, né, gente? Antigamente, o método que deu certo para mim foi o método de soletração, e eu estudava numa escola montessoriana, tá? Então, a gente utilizava aí uma mescla dos conhecimentos da Montessori com um pouco do método de soletração. E mais tarde, eu fui alfabetizada no pré, tá? Eu tinha de 4 para 5 anos. E mais tarde, entre o primeiro e o segundo ano, nós não tínhamos livros didáticos, tá? A gente escrevia coisas da lousa, ou a professora mimeografava as coisas. Eu tenho até uma pasta com alguns arquivos, alguns registros meus mesmos de escola, que são marcos históricos aí até da educação no Brasil, se você for pensar, que podem comprovar as minhas falas, né? Porque às vezes a pessoa fala, ai, mas ela fala, né, desse jeito, eu duvido que ela não tenha usado um livro. Não usei. Vocês podem pesquisar sobre método de soletração e daí vocês vão me falar se eu usei um livro ou não. Porque às vezes a pessoa quer saber mais do que a própria pessoa que passou a experiência, né? Porque eu tive um comentário assim, por isso que eu estou falando. E no método de soletração ele não ficou só nisso, né? Depois a gente começou a trabalhar assim com questão de sílaba. Eu lembro claramente porque assim eu fiz 1 milhão de atividades no caderno que a gente colocava, a professora colocava ali, por exemplo, bar. Daí ela colocava 3 tracinhos assim, né? E daí era barco, Barcelona. Daí você tinha que colocar palavras que eram começadas com aquela sílaba. Ao mesmo tempo, no mesmo ano, na mesma época, também tinha aqueles trabalhos com frases, então já era uma mescla total. Mas a alfabetização em si, método de soletração para mim. Quer dizer, quando a pessoa fala que usava um método silábico era muito bom, era o melhor, para mim não faz sentido, porque não aconteceu comigo.
Assim como se eu falar para a pessoa, ah, não, mas antigamente foi soletração meu, eu acho que é melhor. Ela não vai concordar, porque não é da vivência dela. Precisa conhecer para concordar, né? E eu não defendo nem o soletração, nem o silábio. Eu acho que tem que saber, como profissional da educação, um pouquinho de todos e fazer uma mescla, porque o sistemático é muito cansativo para o aluno de hoje, né? Do atual, desta época aqui. Espero que eu tenha tirado várias dúvidas. Para o pessoal aí que defende o método só, eu não sei se eu consegui chegar em todas as falas, os pensamentos que vocês conseguem ter, mas eu tentei me colocar no lugar de vocês, que tem essa dificuldade, né, de repente entender o que é uma hipótese de escrita, essa dificuldade de entender outra metodologia, a dificuldade de aplicar o que a escola manda, né, porque é diferente do que o jeito que você aprendeu, não tem uma sistematização, né, e não deve ter mesmo, porque a criança aprende a andar andando, a criança se alfabetiza se alfabetizando. Só que esse alfabetizando é um processo dinâmico, ele não é fechado em caixinha, né? Então, por isso que a gente tem essa diferença aí. Eu não estou sendo grosseira, gente. Grosseiro é um profissional da educação ficar acomodado e não transformar a sociedade. Isso é grosseiro. E também grosseiro é a gente ter que engolir, né? Enfiar em goela abaixo para nós livro didático que não dá certo. Isso também é grosseiro. Mas é o sistema, e se você tiver sido bem alfabetizada, você vai ter uma boa flexibilidade cognitiva e vai burlar esse sistema, do jeito que eu fiz. Que eu tenho várias pessoas aí, seguidores, que fazem isso e dá super certo. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Eu prometo que o próximo vídeo não é tão polêmico, a gente vai falar de uma coisa um pouco mais leve aí. E até nosso próximo encontro.